Imagine um número, uma sequência de 2 ou 3 dígitos, que não é apenas uma representação matemática, mas uma chave cósmica, uma porta para dimensões espirituais mais profundas. E se eu te dissesse que algumas dessas sequências carregam um poder tão ancestral, tão místico, que poderiam transformar a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou? Estamos falando dos números mestres, 11, 22, 33. Sequências que, em sua simplicidade, possuem significados profundos e misteriosos, carregando mensagens de sabedoria espiritual que remontam às mais antigas tradições esotéricas. Você já se deparou com esses números em momentos-chave de sua vida? Talvez você tenha notado que o número 11 parece aparecer sempre que você está em uma encruzilhada, ou que o 22 surge em momentos de grande potencial e mudança. Não são coincidências. Os números mestres são mais do que simples números. Eles são símbolos de um padrão universal de energia e consciência que se conecta com o próprio tecido do cosmos. Mas o que eles realmente significam? Como esses números se entrelaçam com as forças que regem a nossa realidade e a nossa espiritualidade? Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas ocultas dos números mestres, explorar seus significados esotéricos, sua relação com as energias cósmicas e como eles têm o poder de mudar a forma como você entende o universo e a si mesmo. De textos antigos a grandes mestres espirituais, revelaremos como esses números foram reconhecidos como chaves para a iluminação e para o despertar de consciências mais elevadas. Mas cuidado, o que você está prestes a descobrir não é algo para todos. Apenas aqueles que estão prontos para receber esses ensinamentos serão capazes de verdadeiramente compreender o impacto desses números em suas vidas. Prepare-se, pois ao compreender os números mestres, você não será mais o mesmo agora. Antes de avançarmos para os segredos profundos que esses números guardam, vamos primeiro entender a história oculta que se esconde por trás deles, para que possamos, de maneira mais profunda, perceber o impacto real de seu significado. Para entender o verdadeiro significado dos números mestres, precisamos voltar no tempo, a uma época em que os números não eram meras ferramentas para contabilizar, mas portais para o entendimento do cosmos e da alma humana. Culturas antigas, como os egípcios, os babilônios, os gregos e, mais tarde, os alquimistas medievais, viam os números como muito mais do que simples símbolos matemáticos. Eles acreditavam que os números eram forças vivas, capazes de revelar os mistérios do universo e da criação divina. O número 11, por exemplo, tem uma conexão profunda com a ideia de iluminação e transcendência. Para os pitagóricos, o número 11 era considerado um número mestre, representando a união do físico e do espiritual, o ponto de transição entre o visível e o invisível. O 11 é um número de dualidade, de equilíbrio entre luz e sombra, entre o consciente e o inconsciente. Essa dualidade é essencial para entender como a energia do 11 pode transformar a consciência humana. No entanto, poucas pessoas sabem que o número 11 já era reconhecido pelos antigos como um símbolo do despertar, um portal entre o mundo material e as dimensões superiores. Já o número 22, muitas vezes considerado o número do mestre construtor, carrega em si o poder de criar, de manifestar o que antes era invisível, o que antes era potencial. As civilizações antigas sabiam disso e utilizavam o 22 como uma chave para os segredos de criação do universo. O 22 é um número que contém em sua estrutura a habilidade de unir o mundo espiritual e o material, mas de maneira muito mais grandiosa e estruturada do que o número 11. Ele é o número da criação consciente, da construção de um novo caminho, da fundação de uma nova realidade.
Ao observarmos o número 33, chegamos ao ápice dessa jornada numérica. Para os místicos, 33 não é apenas um número, é um símbolo da verdadeira maestria espiritual. O 33 é a manifestação do mais alto nível de evolução humana e espiritual. O número dos mestres ascensionados, daqueles que atingiram a perfeição em sua jornada de transformação. Para aqueles que estão prontos para entender a mensagem do 33, ele representa a totalidade, a realização plena do ser humano enquanto espírito. Esses números 11, 22, 33 não surgiram por acaso em nossa história. Eles foram cuidadosamente preservados, transmitidos através dos tempos e muitas vezes escondidos, pois os antigos sabiam que essas energias estavam além da compreensão da maioria. As escolas esotéricas, como as que se encontravam nas pirâmides do Egito ou nas tradições iniciáticas medievais, protegiam esse conhecimento de olhos curiosos e inaptos. Eles sabiam que compreender essas sequências não era uma tarefa simples e que, para acessar seus segredos, o indivíduo precisava de uma mente aberta, disposta a abandonar as crenças limitantes e a conectar-se com uma realidade superior. Agora, ao longo dos séculos, esse conhecimento sobre os números mestres foi perdendo sua profundidade. Os números foram reduzidos a simples unidades de contagem e cálculo. Mas não se engane, a energia contida neles nunca desapareceu. Está aqui, em cada momento que você vê esses números se repetindo, pronto para ser descoberto por aqueles que têm a coragem de olhar além da superfície. Esses números são mais do que uma coincidência. Eles são sinais enviados para aqueles que estão prontos para perceber. São mensagens do universo, chamando-nos para despertar. Mas, como veremos a seguir, para compreender esses números em sua totalidade, precisamos ir além da mera explicação superficial. Precisamos explorar suas camadas mais profundas, descobrir como eles se aplicam à nossa vida cotidiana e, mais importante, como podemos usá-los para nossa própria transformação pessoal e espiritual. Agora que começamos a entender o contexto histórico e espiritual por trás dos números mestres, é hora de desmembrar esses números em seus componentes mais profundos. Vamos iniciar com o número 11, o primeiro e mais fundamental dos números mestres. O número 11, como já mencionamos, representa a dualidade e a transcendência. Ele é composto por duas unidades iguais, refletindo o princípio da dualidade que permeia toda a existência. Essa dualidade é a chave para entender o que o 11 realmente significa. Imagine o 11 como uma linha vertical dividida em duas partes, onde o ponto de equilíbrio entre essas duas forças opostas é o próprio ponto de transformação. O 11 é o número do despertar, aquele momento de transição onde o indivíduo é chamado a compreender que existe algo além da realidade material. O que está oculto à primeira vista pode ser revelado através de uma abertura espiritual, e esse é o poder do 11. É como se ele funcionasse como um portal entre o mundo físico e o metafísico, permitindo que aqueles que se conectam com ele acessem uma nova percepção da realidade. O número 11 também é relacionado com a intuição. Aqueles que se veem frequentemente com o 11 em suas vidas podem perceber que há uma ligação com sua capacidade de perceber além da superfície das coisas. A intuição não é um simples sentimento ou pressentimento. Ela é uma capacidade sagrada de acessar uma sabedoria ancestral que vem de um lugar superior. Portanto, se você se vê atraído ou constantemente atraído pelo 11, pode ser o universo pedindo que você comece a confiar mais em sua intuição e a abrir a sua percepção para o que está além do visível.
Agora, se avançarmos para o número 22, o mestre construtor, a energia muda significativamente. O 22 é o número da manifestação. Ele contém a energia da criação, mas de uma maneira mais estruturada e sólida. Ao contrário do 11, que lida com a transcendência e o despertar, o 22 é o número da ação prática e do poder de construir uma realidade mais alinhada com a verdade espiritual. Para aqueles que veem o número 22 com frequência, ele é um sinal de que chegou o momento de agir, de começar a colocar em prática as ideias e as inspirações espirituais que surgem a partir da conexão com o 11 ou 22. É também um número profundamente ligado à fundação de algo novo, à criação de uma nova ordem. Em muitas tradições esotéricas, esse número é visto como o construtor de pontes entre o espiritual e o material, ajudando a formar um caminho que permita o fluxo dessa energia universal de maneira tangível. O 22 é um convite para aqueles que buscam materializar sua missão de vida, trazer à realidade os projetos que até então estavam apenas na esfera do sonho e da ideia. Se o 11 pede para você despertar e conectar-se com sua intuição, o 22 pede para você agir, para trazer essa visão para o mundo físico e construir algo duradouro. Agora, ao olharmos para o número 33, a energia atinge seu ponto máximo. O 33 é considerado o número da maestria espiritual, a culminação de um caminho de evolução. Este número não apenas representa a iluminação e a perfeição espiritual, mas também é o número dos mestres ascensionados, aqueles que alcançaram o ápice de sua jornada espiritual. O 33 carrega em si o poder de integrar todos os aspectos do ser físico, mental e espiritual e expressar essa totalidade de forma pura. Mas o 33 também é um número paradoxal. Ele está relacionado ao sacrifício e à entrega. Para atingir essa maestria, não é suficiente simplesmente buscar o poder ou a iluminação. É necessário renunciar a tudo o que é limitado, a todas as falsas identidades e egoísmo, para que a verdadeira sabedoria possa emergir. Os mestres espirituais, muitas vezes retratados no 33, são aqueles que se sacrificam para o bem maior, aqueles que alcançam a verdadeira compreensão não apenas do universo, mas do papel da humanidade dentro dele. O 33 não é apenas um número de realização, mas de responsabilidade. A responsabilidade de levar essa sabedoria para os outros, de guiar aqueles que estão em busca da verdade. Esses números mestres, então, formam um ciclo. O 11 nos desperta, o 22 nos pede para agir e o 33 nos guia para a maestria e a integração do ser. Mas a jornada não termina aqui. Como veremos na próxima parte, há muito mais por trás desses números, camadas ainda mais profundas de significado que revelam os paradoxos e as energias ocultas que realmente formam a base de sua existência. Agora, vamos mergulhar mais profundamente, explorando as camadas ocultas desses números mestres e revelando o que está por trás de suas energias e paradoxos. O que você sabe até agora sobre o 11, o 22 e o 33 é apenas a superfície do vasto oceano de significados que esses números contêm. Para entender completamente o impacto de seus potenciais espirituais, precisamos ir além da interpretação simples e começar a explorar as forças cósmicas que eles representam. Vamos começar com o 11. Até agora, você aprendeu que o 11 está ligado ao despertar espiritual, à intuição e à dualidade. Mas e se eu te dissesse que o 11 também está intimamente conectado com o conceito de sombra? Em muitas tradições espirituais, especialmente nas que tratam da psicologia arquetípica, a sombra representa todas as partes de nós mesmos que não são totalmente integradas ou aceitas.
O 11, ao representar a dualidade, é também um reflexo da nossa capacidade de confrontar e integrar a nossa sombra interior. O 11, então, não é apenas sobre alcançar a luz, mas também sobre a aceitação do que está escondido nas profundezas do inconsciente. Ele nos pede para reconhecer que, para atingir a verdadeira iluminação, não podemos simplesmente ignorar ou reprimir nossos aspectos mais sombrios. Ele nos desafia a integrar essas partes de nossa psique para que possamos alcançar um equilíbrio verdadeiro entre o consciente e o inconsciente. Ao fazer isso, o 11 transforma-se de um simples número de despertar para um símbolo profundo de autoaceitação e autotransformação. Agora, voltemos ao 22, o mestre construtor. Você aprendeu que ele é um número de manifestação e criação. Mas, paradoxalmente, o 22 também contém o potencial para a destruição. O 22 não é apenas o construtor de uma nova realidade, mas também o destrutor das velhas estruturas que já não servem mais. Ele carrega a energia de criação, mas com a capacidade de destruir tudo o que está em desacordo com a verdade universal. Esse poder de destruição não significa uma destruição caótica, mas uma destruição ordenada, uma limpeza necessária para permitir que algo mais elevado seja construído. O 22 nos ensina que para criar algo novo e duradouro, é essencial abandonar o que é obsoleto. A construção da nova ordem exige a destruição do velho, seja em nossas vidas pessoais ou no mundo coletivo. Ao trabalhar com o 22, somos chamados a realizar uma purificação espiritual, despojando-nos das limitações do passado e dos padrões que nos aprisionam. E então chegamos ao número 33. O 33, o número da maestria, do mestre ascensionado, carrega consigo uma sabedoria universal que está além da compreensão intelectual. No entanto, há um aspecto pouco falado sobre o 33. Ele nos fala sobre o sofrimento necessário no caminho da iluminação. O 33 não é simplesmente um número que representa a ascensão e a perfeição. Ele também está associado ao sacrifício e à dor que acompanham a jornada espiritual. Para alcançar o estado de maestria, é necessário abrir mão do ego, das velhas crenças limitantes, e muitas vezes isso envolve sofrimento. Mas esse sofrimento não é em vão. Ele é o fogo que forja a espada, a provação que purifica a alma. O 33 nos ensina que, no caminho para a iluminação, a verdadeira transformação só pode acontecer através da morte simbólica do eu inferior. É uma jornada de renascimento, onde as limitações humanas são transcendentais e a verdadeira sabedoria emerge das cinzas. Portanto, ao trabalhar com o 33, devemos estar preparados para abraçar esse processo de purificação, sabendo que, através da dor e do sacrifício, surgirá uma versão mais iluminada de nós mesmos. Esses números mestres, com seus paradoxos e suas complexas energias, são ferramentas poderosas para aqueles que desejam embarcar na jornada de autodescoberta e transformação. Mas como veremos a seguir, como podemos aplicar esse conhecimento de maneira prática em nossas vidas cotidianas? Como podemos, de forma tangível, começar a trabalhar com essas energias cósmicas e transformar a nossa realidade de maneira concreta? Isso é o que exploraremos na próxima sessão, onde você aprenderá técnicas e rituais para integrar os números mestres em sua prática espiritual. Agora que compreendemos as profundezas espirituais e filosóficas dos números mestres, é hora de trazer esse conhecimento para a vida cotidiana. Como podemos, de maneira prática, aplicar a energia do 11, 22 e 33 em nosso caminho pessoal e espiritual? Como podemos usar esses números não apenas para refletir sobre o universo, mas para transformar nossas próprias vidas? Comecemos com o 11, o número do despertar. Para trabalhar com a energia do 11,
Um exercício poderoso é praticar a meditação focada na dualidade interna. Sente-se em um espaço tranquilo e visualize dois círculos que representam os opostos dentro de você: luz e sombra, consciente e inconsciente, mente e coração. Sinta a energia desses dois opostos e então visualize esses círculos se fundindo, criando uma unidade. Ao fazer isso, você começa a integrar as partes de si mesmo que normalmente são ignoradas ou suprimidas. Ao focar no número 11 durante sua meditação, você estará invocando o poder do despertar espiritual e da integração interna. Além disso, outra prática poderosa é o uso de afirmações espirituais baseadas no 11. Afirme para si mesmo: eu sou o equilíbrio entre o visível e o invisível. Eu sou o despertar da minha verdadeira essência. Faça essa afirmação todos os dias, especialmente quando sentir que está desconectado da sua intuição ou da sua sabedoria interior. A frequência do 11 ajudará a abrir os canais da sua percepção, permitindo que você perceba as verdades ocultas em sua vida e no mundo ao seu redor. Agora, vamos passar para o 22, o Mestre Construtor. O 22 nos chama a manifestar nossas intenções mais profundas no mundo físico. Mas antes de fazer isso, devemos construir uma fundação sólida. Uma maneira de trabalhar com a energia do 22 é através de um ritual de construção. Pegue uma folha de papel em branco e escreva claramente seus objetivos espirituais ou materiais, algo que deseja manifestar em sua vida. Depois, desenhe uma pirâmide ou um triângulo em torno desses objetivos, simbolizando uma fundação firme. Cada lado da pirâmide representa um aspecto essencial da manifestação: a ação, a fé e a paciência. Enquanto escreve e desenha, invoque a energia do 22, dizendo para si mesmo: eu sou o criador da minha realidade e a construção de minha nova vida começa agora. Coloque esse papel em um local onde possa vê-lo todos os dias, como um lembrete constante de que sua jornada de manifestação está em andamento. O 22 o ajudará a canalizar a energia necessária para transformar ideias abstratas em realidades concretas. Por último, chegamos ao 33, o número da maestria espiritual. Trabalhar com a energia do 33 exige um compromisso mais profundo com a evolução da sua alma. Uma prática eficaz para invocar a energia do 33 é o uso de rituais de purificação. Escolha um objeto simbólico, um cristal, uma vela ou uma representação de algo que represente a parte de si mesmo que você está pronto para deixar ir. Em um ambiente calmo e silencioso, concentre-se nesse objeto e imagine a energia do 33 fluindo através de você, trazendo consigo uma sensação de paz e clareza. Agora visualize a parte de você que precisa ser transformada ou sacrificada. Talvez um medo, uma crença limitante ou um padrão emocional. Veja essa parte de si mesmo sendo dissolvida pela luz dourada do 33, sendo transformada e elevada para um estado superior. Depois de concluir essa visualização, acenda a vela ou segure o cristal enquanto afirma: eu me entrego à maestria da minha alma. Eu sou a luz da transformação. Esse ritual de purificação ajudará a liberar os obstáculos internos que impedem seu progresso espiritual, permitindo que você se aproxime da verdadeira maestria. É importante lembrar que a jornada com os números mestres não é uma tarefa fácil. Eles exigem paciência, disciplina e, acima de tudo, a disposição para olhar profundamente para dentro de si mesmo. Porém, ao seguir esses rituais e práticas, você estará alinhando sua vida com as forças cósmicas desses números poderosos, permitindo que sua jornada espiritual e pessoal se desdobrem de maneira mais fluida e transformadora.
Se você se comprometer com essas práticas diárias, pode começar a perceber as mudanças sutis, mas poderosas, que começam a se manifestar em sua vida. Sua intuição se tornará mais aguçada, suas intenções mais focadas e sua transformação mais profunda. Os números mestres não são apenas números, são códigos cósmicos que, quando compreendidos e aplicados corretamente, podem abrir portas para uma vida de iluminação, criação e maestria espiritual. Agora que você tem essas ferramentas práticas, como irá incorporá-las em sua vida? O que o próximo passo em sua jornada de transformação será? Essas são as perguntas que você deve refletir enquanto continua a explorar a sabedoria oculta desses números mestres. Chegamos ao fim de nossa jornada pelos mistérios dos números mestres, mas, na realidade, isso é apenas o começo. O que você descobriu até agora não são apenas números, mas portais. Portais que, se usados com consciência e reverência, podem abrir as portas de um entendimento mais profundo e transformador da vida, do universo e de si mesmo. O 11, o 22 e o 33 não são apenas sequências matemáticas. Eles são símbolos poderosos que têm o potencial de iluminar a sua jornada espiritual e material. Como vimos, o 11 é o número do despertar, da intuição e da integração da dualidade interior. Ele chama para que você se conecte com as energias ocultas, que você se torne o observador consciente da sua própria existência, revelando as verdades que estavam até então escondidas. O 22, o mestre construtor, nos desafia a manifestar nossas intenções mais profundas, a criar e transformar nossa realidade com sabedoria e ação. E o 33, o número da maestria, nos convoca a uma entrega radical, a uma transformação profunda, onde a verdade espiritual transcende o ego e a matéria. Agora, você tem em mãos os conhecimentos e as ferramentas necessárias para trabalhar com esses números poderosos em sua vida cotidiana. A prática diária de meditação, rituais de manifestação e purificação pode trazer à tona uma nova dimensão da sua consciência. Mas lembre-se, a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Não é apenas o número em si que traz a transformação, mas como você escolhe usar essa energia. Como você irá aplicá-la para se tornar a melhor versão de si mesmo? O convite que faço a você é simples, mas profundo. Continue explorando. O 11, o 22 e o 33 são apenas a superfície de um oceano profundo de sabedoria espiritual. À medida que você mergulha cada vez mais fundo, novas camadas de entendimento se desvelarão diante de seus olhos. Ao aplicar essas energias em sua vida, você verá que os números mestres são apenas o começo de uma jornada de autodescoberta, iluminação e transformação. Por fim, pergunto a você: você está pronto para embarcar nessa jornada e desvendar os mistérios que esses números têm a oferecer? O despertar, a construção e a maestria estão à sua frente. A escolha de como viver essa sabedoria agora é sua. O que você fará com isso?